De acordo com um estudo publicado na Revista Americana de Gastroenterologia, um adulto pode expelir gases 20 vezes ao dia. A flatulência em excesso pode indicar problema de saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor, quando a gente fala de gases, as pessoas já ficam, parecem incomodadas só de falar. Sim. Não é? Tipo, ai, eu tenho vergonha, ai, acho que isso não é muito bom, mas todo mundo tem. Esse é um ponto principal. Nós eliminamos gases, ponto. O problema é que, apesar da gente levar esse tema, às vezes, de uma maneira um pouco mais descontraída, quando ele é em excesso, pode levar um certo constrangimento para as pessoas, ou pode ser um sinal de que algo não está muito bem. Né? E como bem você falou, é considerado uma pessoa saudável eliminar flatos em média 20 vezes por dia. Por dia. Sim, mas existem algumas situações onde isso é exacerbado. E como é que forma os gases? Muita gente tem dúvida, mas de onde vêm os gases? De onde vem, exato. De onde vem? Na verdade, os gases são produzidos de duas maneiras. Por aerofagia. O que é a aerofagia? É a deglutição de ar que a gente tem quando come. Então, a gente, quando come, deglute ar. Esse ar inicialmente fica no estômago, parcialmente a gente consegue eliminá-lo pela eructação ou arroto. Mas parte dele vai para o intestino. E aí, ajuda na formação de gases. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é as próprias bactérias do intestino, quando metabolizam alguns alimentos específicos, geram gases. E aí pode trazer certos transtornos se isso sair de um padrão da normalidade. E as pessoas que já têm algum problema também, por exemplo, isso pode afetar mais? Sim, sim. Existem algumas doenças específicas que pioram bastante, né? Então, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, algumas outras patologias como intolerância à lactose é muito frequente, ao glúten. Então, são doenças que vão aumentar o número de gases. Né? Agora, tem dois fatores importantes quando se tem um número de gases maior. Primeiro, intestino preso. Então, quando você tem um intestino preso, você vai ter um maior número de gases, porque essas fezes demoram mais para passar pelo aparelho digestivo, e aí as bactérias metabolizam mais certos alimentos e libera gás. Né? E o segundo motivo, além da constipação, é a disbiose. Meu Deus, que palavrão é esse? Disbiose é relacionada à nossa flora bacteriana. Então, quando a gente não cuida direito da nossa flora bacteriana, a gente pode ter um aumento do número de gases. E isso acontece como, doutor? Como que a gente, de repente, descuida disso? Bom, a gente tem, em média, mais de 100 trilhões de bactérias no intestino grosso. Né? Isso é natural, de 20 a 30 tipos diferentes de espécie. Então, essas bactérias nos ajudam, elas são boas. Né? Mas quando a gente tem algumas doenças ou a gente não cuida de uma alimentação, existe um desequilíbrio dessa flora bacteriana e vai gerar maior número de gases. E aí todas as intercorrências com relação a isso. E doutor, a gente pensa muito quando eu estou com gases, né? A gente sente, parece que a barriga tá desse tamanho. Sim. Né? E fica dolorido. É super desconfortável. É muito desconfortável. E tem pessoas, por exemplo, que faz barulho, você tem medo de sair, de ficar perto de outras pessoas. Sim, sim. Constrange. Né? Exatamente. Constrange. Existe um certo constrangimento com relação a isso. Bom, na verdade, isso tem que ser investigado, se exacerba um certo número, teoricamente, que a gente considera como normal, mas existem alguns sinais de alerta com relação a isso. Então, eu devo investigar quando? Quando eu tenho alteração do meu ritmo normal de intestino, isso é prudente se investigar. Quando eu tenho eliminação de sangue nas fezes ou muco, o ideal é investigar. Quando eu tenho muita cólica,
Então, dores abdominais, a distensão abdominal, é comum a pessoa achar que está até infartando, né? Sim, porque dói, né, o peito. Sim, os gases distendem o intestino grosso e isso causa cólica, dá a sensação de dor torácica. Então, são sinais de que é necessário investigar. Um outro exemplo é a perda de peso involuntária. Então, uma pessoa que tem perda de peso involuntário é um sinal de alerta para se investigar o que está acontecendo. Boa, doutora, a gente tem aí do lado? Sim. O que a gente pode entender? Como é que funciona? A gente tem o nosso intestino aí, né, doutor? Sim, nós temos todo o aparelho digestivo aqui. Né? Então, a gente come, a gente deglute o alimento e o ar vem descendo pelo esôfago, que é um canalzinho que fica ali para trás, entra no estômago. Esse estômago, ele consegue trabalhar esse ar, uma parte ele joga para fora, então a gente acaba eructando ou arrotando. E uma parte ele não consegue fazer isso, e aí desce, vem para o intestino fino, aonde esse ar passa, né? E chega junto com esse ar os alimentos já previamente quebrados no intestino grosso e basicamente passa por todo o intestino grosso onde vão ser formados as fezes. E é onde ficam essas bactérias do bem, a nossa flora bacteriana. Então a nossa flora bacteriana não fica no intestino fino, ela fica no intestino grosso, no 1,10 m finais do nosso intestino. E cuidar dessa flora bacteriana significa diminuir a nossa produção de gases. Doutor, eu já ouvi casos, né, de pessoas que eu conheço de ter que ir para o pronto-socorro, de dor, falar, não é possível, eu tô com muita dor, e foi lá ver, eram gases. Eram gases. Comum, muito frequente. Os gases confundindo com um infarto, como a gente comentou, os gases dando sintomas de refluxo, né? Então é bem frequente, né? Cólicas, intestino preso levando maior formação de gases, né? Então isso causa uma limitação para a pessoa, na verdade. Né? Então é limitante isso. Então a gente brinca com relação a gases, mas se passa para um problema, é muito desconfortável. É desconfortável, né? E existe formas da gente prevenir, doutor? Existe. Basicamente, evitar a aerofagia. Lembrando que a aerofagia é a deglutição de ar. Então como é que a gente evita a deglutição de ar? Não comer falando. Isso é um pouco particularmente mais difícil para as mulheres, né? Mas não comer falando é uma boa dica. Mastigar muito bem os alimentos. Então você consegue, além de quebrar melhor os alimentos, para quando eles chegarem lá no intestino grosso, eles estarem mais quebrados, serem menos metabolizados, isso facilita todo o processo de digestão. Ter o intestino funcionando espetacularmente bem, essa é a grande dica, é tentar regularizar o teu intestino, então evitar a constipação, então alimentos que vão nos ajudar a fazer com que o intestino funcione, então fibras, frutas, legumes, então ter uma dieta saudável nesse ponto, né? Uma atividade física ajuda no bom funcionamento intestinal, então às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou relacionar a atividade física com o funcionamento do intestino? Não, funciona, ajuda muito, né? E a terceira coisa é manter as nossas bactérias do bem boas no intestino. Então, manter uma boa flora bacteriana. Porque a flora bacteriana, ela tem várias funções. A primeira é prevenir infecções. Então, ela combate bactérias ruins que porventura entrem. Segunda coisa, ela está relacionada também ao sistema imunológico da parte intestinal. Então, ela regula o sistema imunológico, regula o pH intestinal, ela ajuda na absorção de algumas vitaminas do complexo B, vitamina K, responsável pela nossa coagulação. Então, essas bactérias são as nossas aliadas, né? E se você desregula, você vai ter uma maior produção de gases, desconforto, além de todos esses prejuízos. Para a saúde. Para a saúde que a gente falou. Doutora, a gente tem uma mesa ali, vamos lá dar uma olhada nesses alimentos? O senhor está falando um pouquinho disso, eu fiquei pensando um pouco nos probióticos. As pessoas falam, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. O que é o probiótico? O probiótico. Os probióticos são as bactérias do bem. Então,
a gente tem, em média, de 20 a 30 tipos de espécie de bactérias, podendo chegar até 100 tipos de espécies de bactérias do bem. São os probióticos, né? E esses probióticos, a gente consegue mantê-los com uma dieta saudável, conseguimos repor também através de, uma grande dica é iogurte natural, de preferência, sem açúcar, né? A gente consegue repor esses probióticos através de probióticos comprados sintéticos mesmo. E pode tomar, que pode doutor? tomar, sim. Ou então uma outra dica é o kefir. O kefir é um probiótico excelente, né? Agora, nada substitui a uma alimentação saudável, porque uma alimentação saudável vai manter essa flora bacteriana equilibrada. Então não adianta tomar tomei por 2 semanas, 1 mês que seja, um probiótico sintético, ou tomei um iogurte natural durante 2 semanas, 4 semanas que seja, se a dieta está ruim. E uma maneira da gente descobrir se nossa dieta, a base da nossa alimentação é boa ou não, é uma regrinha muito simples. A nossa dieta, porventura, ou a base da nossa alimentação vem da feira e vem do açougue, provavelmente a gente está tendo uma alimentação boa. Se nossa dieta, a base dela, está sendo de alimentos ultraprocessados, de pacotinho de supermercado, provavelmente a gente não está tendo uma alimentação boa que vai ajudar as nossas bactérias do bem. Boa. Tem uma perguntinha, doutor, antes da gente ir para os alimentos. Vamos lá. Aline dos Santos, de Piracicaba, São Paulo. Doutor, é verdade que as dores dos gases podem ser sentidas em outras regiões do corpo, tipo uma dor no peito? É o que a gente falou lá, né, doutor? Aline, sim. É muito comum em pronto-socorro confundir infarto com dor de gases. É bem frequente, né? E a gente fica um pouco, porque é gases ou é infarto? Então, tem que ser investigado realmente. Tem que ser investigado. Né? Então, é verdade e é importante fazer essa diferenciação. Boa. Né? Doutor, o que a gente tem aqui na mesa? Bom, nós temos alimentos bons, praticamente quase todos para a nossa saúde, mas são alimentos também bastante metabolizados pelas nossas bactérias. Né? Então, por exemplo, a batata doce, repolho, couve-flor, brócolis, são alimentos, o milho, o feijão, daqui a pouco eu falo do feijão. Eu tenho uma dica para o feijão. São alimentos excelentes para a nossa saúde, mas são alimentos que as nossas bactérias também gostam. E aí são alimentos que são metabolizados de uma maneira importante e vai gerar gases. Mas eu sempre jogo numa balança. São alimentos bons para a nossa saúde, que vão nos ajudar a não ter intestino preso. E ter intestino preso é pior do que consumir esses alimentos, mesmo que eles gerem um pouco mais de gases. Tá. Entendeu? Entendi. Então, eu sempre dou preferência em consumir esses alimentos, mesmo sabendo que eles geram um pouquinho mais de gases, do que ter intestino preso. Não comer esses alimentos e ter o intestino mais preso. Que vai ser pior. Né? O feijão é clássico, né? Clássico feijão, mesmo. Lentilha, ervilha, soja. Então são as leguminosas clássicas que dão bastante gases. Mas a dica é, deixa de molho. Porque se você deixa de molho e troca aquela água, pelo menos em 12 horas, você tira o fitato, que é uma substância que dificulta a digestão dele, e aí você diminui muito a produção de gases, né? Boa. Então, muita gente gosta também de tirar a casca, porque diminui a produção de gases. Então, é para comer feijão, sim, é nossa cultura comer feijão, mas deixa de molho, troca aquela água algumas vezes, porque você já vai diminuir bastante esse problema. Tanto com lentilha, grão de bico, ervilha, né? O ovo é um alimento excelente, né? Só que o ovo tem enxofre na composição. E o enxofre, lá no intestino grosso, metabolizado pelas essas bactérias, pode causar um odor não muito agradável, né? Mas é um alimento excelente. Muito completo, né, doutor? Muito completo, né? Então, a gente tem proteínas espetaculares no ovo, né? O leite é um caso à parte, porque muita gente tem intolerância ao leite, né? Principalmente ao açúcar do leite, a lactose.
Existe uma enzima que a gente produz chamada lactase, que digere o açúcar do leite para a gente. Algumas pessoas têm essa deficiência nessa enzima e aí o açúcar do leite chega inteiro lá no intestino grosso. E aí as bactérias adoram, mas metabolizam esse açúcar de uma maneira muito importante e aí geram bastante gases. Então, para quem tem intolerância ao leite, é um problema isso. É bom evitar. É bom evitar. Apesar que os derivados, eles têm uma quantidade de lactose menor. Então, os derivados costumam gerar menos gases. O iogurte, por exemplo. O iogurte e vai nos ajudar com os probióticos. Boa, doutor. Né? Tem mais uma perguntinha sobre isso. Vamos ver aqui, da Maria Barcelos, de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se a ingestão de queijos e leite, mesmo sendo zero lactose, provoca gases. Muito menos, por causa da lactose. Né? Então, principalmente se a pessoa tem essa enzima não produzindo direito. Na verdade, com o passar dos anos, a gente vai ficando um pouco mais velho. Vai ficar mais sensível, não vai, doutor? A enzima a gente começa a produzir menos enzima. A tendência é essa. Então, quando a gente é mais novo, a gente produz as enzimas de uma maneira muito mais eficaz, vai ficando mais velho, o organismo vai ficando um pouco mais senil e aí a gente acaba perdendo também a capacidade de digerir tanto leite. Agora, a Maria tem toda a razão. Se a gente tira o açúcar, a lactose, a gente não vai ter esse problema. Boa. Né? Doutor, lembrando sempre, qualquer dor que tiver fora do comum, estiver incomodando, tem que investigar. O ideal é investigar. Vamos ser prudentes, vamos investigar. Né? Porque pode ser simplesmente gases, ou alguma coisa por trás e os gases serem um sinal, né? Então, vamos ficar alertas a esses sinais. Como o que mesmo que a gente pode ficar atento, que pode acontecer quando a gente começar a sentir algumas doenças? Bom, as cólicas, emagrecimento, sem a vontade de emagrecer, né? As fezes, alterações no ritmo intestinal, isso é importante. Cólicas, né? Algumas outras coisas, como doenças bem específicas, como síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, retocolitis ulcerativa, e a gente tem uma infinidade de coisas, um leque enorme de doenças que o ideal é investigar, é prudente investigar. Então, apesar que a gente pode levar isso um pouco mais descontraído, se isso passa de uma certa medida, o ideal é investigar. É investigar sempre. Pedir para o doutor repetir, porque às vezes em casa a gente fica pensando, mas acho que é normal, eu tomo aquele remedinho, passa, mas você está tomando direto, né, doutor? Sim, se é constante, não está melhorando, fique atento e cuide da saúde. Sim, não perfeito. Porque também funciona o nosso cérebro menor, quando o nosso o intestino funciona bem, a gente funciona muito melhor, não tem nem comparação. Sim, muito. Sempre. Muito obrigada, doutor. Imagina, volte sempre, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, você aproveita. Olha, o telefone da clínica, Clínica Bonaldi é o 12 3013 8555, tem o 12 3125 7149 e também tem o Instagram, @doutordr.fabiobonaldi. Um beijo pra Mari. Obrigado. Dou sim, obrigado.